Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro do Gênesis. Primeiro livro das Escrituras Sagradas, nós vamos ler o capítulo de número 26. Um texto muito conhecido de todos nós. Nós vamos fazer a leitura de duas porções deste capítulo. Nós vamos primeiramente do verso 1 até o verso 6 e depois do verso 12 ao 22. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Louvado seja Deus. Diz assim o texto: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo de número 12. Verso 12 diz: E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços d'água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Aleluia. Feche a tua Bíblia. Gostaria que você redobrasse a tua atenção agora. Deus tem algo tremendo para compartilhar conosco nesta noite. O texto que nós acabamos de ler é um texto já, de certa forma, bastante conhecido da igreja, dos irmãos, né? Você que conhece a Bíblia, você que conhece a palavra, nos fala do momento na vida de Isaque em que Abraão já havia morrido, né? Isaque era filho único de Abraão, e portanto agora estava apenas Isaque e Rebeca, sua esposa. Sara já havia morrido anteriormente, mãe de Isaque, né? Abraão havia morrido, e agora a palavra de Deus nos diz que houve uma fome na terra, neste tempo, semelhante àquela que havia havido nos dias de Abraão. Porquanto nos dias de Abraão, quando Abraão chega em Canaã, a palavra de Deus nos diz que houve uma grande fome, né? E Abraão desce ao Egito. E agora, neste momento, depois da morte de Abraão, novamente uma grande fome, mas o Senhor fala com Isaque dizendo: Não desças ao Egito, fique nesta terra, né, na terra que eu lhe disser, peregrina nesta terra, e se assim fizer,
eu darei estas terras à tua semente, porque eu multiplicarei a tua semente, como tenho jurado a Abraão, teu pai. E em ti e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Abraão, teu pai, guardou os meus mandados, os meus estatutos e as minhas leis. E a palavra de Deus diz que Isaque, ele vai até Abimeleque, rei dos filisteus, e fixa ali em Gerar, né? Na província de Gerar, na cidade de Gerar. Quando a palavra de Deus diz que havia fome na terra, está implícito, né, irmãos, que a fome estava acontecendo por conta da falta de chuva. Não chovia, né, e por conta da falta de chuva, não se podia plantar, e mesmo que se plantasse, não haveria como colher. Mas a palavra de Deus, né, ela faz uma recomendação a Isaque muito interessante, né, dizendo para Isaque que não descesse ao Egito. Por quê, irmãos? Porque Isaque, ele era um homem próspero, né? Isaque, ele era um homem rico, Isaque era um homem que tinha posses, e portanto, assim como Abraão, seu pai, também, quando chegou em Canaã, Abraão já tinha posses, né? Portanto, para Isaque não haveria dificuldade, uma vez que ele tinha recursos, para descer ao Egito, né? E para ali se abastecer, né? Egito, em todo aquele tempo, né, sempre foi, naquela época, um grande celeiro, não só para ele próprio, mas também para as nações em redor. Mas o Senhor dá ordem para Isaque para que ele não desça ao Egito. E ele vai em Gerar, num tempo de seca, num tempo de fome, num tempo de escassez, e a palavra de Deus vai nos dizer que Isaque semeou naquela terra seca, semeou naquela terra onde não estava chovendo, e naquele mesmo ano, Isaque colheu 100 vezes mais. Amém, irmãos? 100 por 1, diz a palavra de Deus, foi a colheita de Isaque naquele tempo, naquele período de seca, sem chuva, a ponto, diz a palavra de Deus, dele se engrandecer, se fortalecer, se enriquecer, tornar-se maior do que todos ali de Gerar, mais do que todos os filisteus, a ponto de causar inveja, onde o próprio rei de Gerar chega em Isaque e diz: olha, é melhor que você se aparte de nós, a tua presença aqui não está sendo bom para nós, e a palavra de Deus diz que Isaque, ele vai ao vale de Gerar, e então ele começa a desentulhar os poços que Abraão, seu pai, havia cavado nos seus dias, e que depois da morte de Abraão, os filisteus entulharam. E quando Isaque, com seus servos, com seus criados, limpam o primeiro poço, desentulham o primeiro poço, e surge água, brota águas vivas, a palavra de Deus diz que os pastores de Gerar vêm e porfiam, brigam, contendem com os pastores de Isaque, dizendo: essa água aqui é nossa. E a palavra de Deus diz que eles vão e cavam, ou limpam, desentulham um outro poço, e mais uma vez os filisteus vêm e tomam aquele poço, e pela terceira vez, diz a palavra de Deus, eles desentulham mais um poço, e agora brotam águas vivas, e ali naquele poço os filisteus não contenderam, e aquele poço foi chamado de Reobote, que quer dizer largueza, prosperidade, crescimento. E Isaque diz: o Senhor nos fez crescer, o Senhor nos fez fortalecer aqui nesta terra. Amém, irmãos? Isto aqui, conforme eu sempre gosto de fazer, é o contexto histórico, é aquilo que está narrado aqui nesses versículos que nós acabamos de ler, é a interpretação daquilo que está escrito aqui. Mas Deus tem uma mensagem em cima deste texto. Amém, irmãos? Deus tem uma mensagem para o meu coração e para o teu coração em cima deste fato. O que nós dissemos até agora foi aquilo que Deus fez lá na vida de Isaque, nos dias de Isaque, nos tempos de Isaque. Agora, o que é que Deus quer fazer na minha vida? O que é que Deus quer fazer na tua vida? O que é que Deus quer fazer conosco neste tempo?
E hoje pela manhã, quando eu me levantei para buscar da parte de Deus uma palavra para a igreja, para este dia, me veio ao coração aqui este texto, e o Senhor me deu um tema para esta mensagem, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque aquilo que Deus falou ao meu coração, e aquilo que eu quero compartilhar com você, se você realmente compreender, se você aplicar na tua vida, exatamente da forma como o Senhor falou conosco, está na sua palavra, você tenha certeza que você verá coisas grandes acontecer na tua vida. Amém, irmãos? O tema da nossa mensagem é 4 chaves para o sucesso. Amém, irmãos? 4 chaves para o sucesso. 4 chaves para que eu e você sejamos bem-sucedidos. Quem é que está aqui que não quer ser bem-sucedido? Fala, não, eu não quero ser bem-sucedido, eu quero ser um fracasso na vida. Ninguém. Amém, igreja? Ninguém. Todos nós queremos ser bem-sucedidos, sim ou não? Todos nós queremos sucesso em todas as áreas da nossa vida. E aqui está, meu querido irmão e irmã, para você que está em casa também, 4 chaves que vai levar a mim e a você ao sucesso absoluto, incontestável, porque isto vem da parte de Deus. Só que eu gostaria que você pensasse o seguinte, fizesse aqui um exercício mental, junto comigo, você pensar que o sucesso que você busca, em qualquer área que seja da tua vida, pode ser na tua vida pessoal, na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, na tua vida ministerial, em qualquer área da tua vida, o sucesso que você busca alcançar, ele é algo tão importante, ele é algo tão valioso para você, que ele está guardado dentro de uma fortaleza, de segurança máxima, e está exatamente bem lá no fundo, de maneira que você precisa passar por 4 portas ou 4 portões, até que você chegue ao seu sucesso, e é cada uma destas chaves que eu quero compartilhar com você, que vai abrir cada uma destas portas ou desses portões, até que você chegue ao teu sucesso. Amém, igreja? Guarde isso, irmãos, guarde isso. Aquilo que você está buscando para a tua vida, aquilo que você está buscando para a tua casa, aquilo que você está buscando para a tua família, aquilo que você está buscando na área profissional, ministerial, não importa, é algo tão importante, tão valioso, tão precioso, que está guardado numa fortaleza. E eu quero começar, e vou dar a você, pelo Espírito Santo de Deus, a primeira chave do primeiro portão que você vai abrir em direção ao teu sucesso. Amém? Mas preste atenção, eu não vou lhe dar, pelo Espírito de Deus, as 4 chaves. Eu vou dar apenas uma chave agora. Depois que você abrir esse primeiro portão, lá na parede tem um prego com a segunda chave. Você só vai alcançar aquela segunda chave depois que você passar pelo primeiro portão. Aí você vai pegar a segunda chave. Você vai abrir o segundo portão, e lá na outra parede vai ter um prego com uma outra chave, a terceira chave. Só a hora que você passar pelo segundo portão, você terá acesso à terceira chave. E até que você chegue à 4ª chave, que é a chave do sucesso, a chave da vitória. Então, se você já entendeu, se você já percebeu, o teu sucesso, sermos bem-sucedidos, não está simplesmente na primeira chave, nem na segunda, nem na terceira, mas até que passemos pelo 4º portão, até que recebamos a 4ª chave, ou executemos, com a 4ª chave, então o sucesso, a vitória, aquilo que você está buscando realmente virá. Amém? Você está preparado para receber as chaves que Deus tem para você nesta noite? Aleluia, preste atenção nisso, é Deus falando ao teu coração.
É Deus falando contigo, é Deus te dando aqui uma direção, não é? A palavra de Deus diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e sereis prósperos. Amém, irmãos? E eu estou aqui nesta noite na condição de profeta de Deus, para levar para você a palavra de Deus. Não sou eu, não é minha, não fui eu que criei, não fui eu que inventei. Deus colocou no meu coração. E tudo que nós dissermos, nós vamos falar em cima deste texto que nós acabamos de ler. Amém? Muito bem. Qual é a primeira chave, irmãos? A chave que vai abrir o primeiro portão em direção ao nosso sucesso, de acordo com o texto que nós acabamos de ler aqui em Gênesis capítulo 26. A primeira chave chama-se obediência. Amém, irmãos? A chave da obediência. E para cada uma destas 4 chaves, eu busquei a definição para cada termo, não é? Embora sejam coisas comuns, mas eu busquei uma definição para poder compartilhar com você. E a definição de obediência, preste atenção. Obediência pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual alguém aceita as ordens dadas por outro. Obediência é classificada como uma virtude que define um comportamento pelo qual alguém aceita as ordens dadas por outro. E aqui entenda esse outro, a palavra de Deus, a ordem que vem da parte de Deus. Então, ser obediente significa aceitar, né? Um comportamento de aceitar a ordem daquilo que o Senhor falou. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou, pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. Então, a obediência, ela começa com uma atenta atenção de ouvir aquilo que realmente está sendo dito. E então desperta naquele que ouve uma disposição, né, de provocar uma atitude interna de resposta. Obediência é isso, é você ouvir, é você entender e é você executar, é você colocar em prática, é você ter atitude. Amém, igreja? Apenas ouvir, né? Apenas ouvir, apenas ter o conhecimento, e não colocar isto em prática, e não vivenciar isto, é apenas um conhecimento, é apenas um conhecimento. É aquilo que a própria palavra vai nos dizer, que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas, sobretudo, praticantes da palavra de Deus. E eu disse que aquilo que Deus colocou no meu coração, e que eu já estou compartilhando com você, tem base neste texto sagrado. Foram estas 4 chaves que levaram, certamente, Isaque, né, ao sucesso, à vitória que ele obteve, mesmo em tempo de escassez, mesmo em tempo de seca. Veja bem a obediência de Isaque. Gênesis 26, versículo de número 6. Vamos ver o que diz. Este versículo. Gênesis 26, verso 6. Volta aí para nós. Já dissemos há pouco, os irmãos já guardaram, né, que o Senhor disse para Isaque para que ele não descesse ao Egito, para que ele não fosse ao Egito. É muito provável, irmãos, né, e certamente, porque Deus sonda e conhece os corações, que já havia passado pela mente de Isaque ir ao Egito, embora o texto não seja explícito em relação a isso, mas para que Deus viesse a falar com Isaque, certamente Deus, que sonda os corações, já tinha,
é observado que a tendência de Isaac, a vontade de Isaac era pegar Rebeca, sua esposa, pegar os seus servos, pegar o seu rebanho, talvez, e descer ao Egito. Mas o Senhor diz para ele que ele não desça ao Egito, para que ele permaneça ali. E Isaac vai e procura Abimeleque, o rei dos filisteus, e o versículo de número 6 vai dizer o que, irmãos? Assim habitou Isaac em Gerar. Isso é obediência. Amém? Não houve questionamento. Não houve nenhum tipo de questionamento de Isaac com o Senhor. Senhor, mas não chove, Senhor, mas a terra não vai produzir, Senhor, mas nós vamos passar fome. Não. A palavra foi dada, a ordem foi clara. Não saia daqui, fique na terra que eu te disser, peregrine nesta terra, eu vou te abençoar. E a palavra de Deus diz que assim habitou Isaac em Gerar, ou poderíamos dizer, assim Isaac obedeceu. Amém, irmãos? Assim Isaac obedeceu. Meu querido irmão e irmã, preste atenção. De tudo aquilo que você conhece da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, a chave do sucesso começa pela obediência. A obediência. Passamos pelo portão da obediência, tem uma segunda chave, tem um segundo portão, e para esse portão tem uma segunda chave, que eu chamei aqui a chave da resiliência. É uma palavra que muitos conhecem, talvez outros não tenham familiaridade com ela, mas nós buscamos a definição. O que é resiliência? A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Isso é resiliência. Então nós já aprendemos aqui que duas coisas são importantes. A primeira é sermos obedientes, e a segunda é sermos resilientes. O que significa então ser resiliente? É ser capaz de lidar com problemas, é ser capaz de adaptar-se a mudanças, é ser capaz de mudar-se às circunstâncias, é ser capaz de superar obstáculos ou resistir à pressão. É esta capacidade que todos nós temos, irmãos, todos nós temos essa capacidade. Mas é importante que nós venhamos a exercitar isto. Por quê, irmãos? Porque a vida, ela não é uma reta ascendente, sem nenhum tipo de problema. Eu gosto muito daquele texto, quando o Senhor fala com Moisés, dizendo para Moisés o seguinte: olha, chama o povo vai entrar na terra prometida, na terra que mana leite e mel, mas diga para o povo que esta terra que eu os levo a possuir é terra de montes e de vales. Amém, irmãos? É terra de montes e de vales. Muitas vezes eu e você, nós estamos no monte, outras vezes nós estamos no vale. E quando nós estamos no monte ou quando nós estamos no vale, e especialmente no vale, nós temos que ser adaptáveis, nós temos que ser resilientes, nós temos que saber enfrentar as circunstâncias, as pressões, as mudanças que o momento requer, e todos nós já vivemos isso. E certamente deve ter pessoas hoje vivendo isto, se adaptando a uma nova circunstância, se adaptando a uma nova situação, se adaptando a um novo momento. De repente tudo estava muito bem, mas alguma coisa aconteceu, e hoje você vive uma outra realidade, hoje você vive um outro momento, e é preciso ser resiliente, é preciso ter esta capacidade, porque se nós não tivermos esta capacidade, nós acabamos perdendo a primeira chave, porque nós não conseguimos ser obedientes até o fim. Nós vamos até um ponto, nós vamos até um momento, mas a resiliência, ela vai nos ajudar a sermos obedientes, a permanecermos nos propósitos de Deus. Hoje, no culto da manhã, e os irmãos sabem que eu prego a mesma mensagem,
tanto pela manhã quanto no culto da noite, e eu penso que tem que ser feito assim, para que toda a igreja esteja alinhada dentro de uma mesma palavra e dentro do mesmo propósito. E pela manhã, no nosso culto da manhã, nós tivemos a alegria de ter conosco aqui a nossa querida irmã Thalita e o Cláudio, seu esposo. E eu pedi permissão a eles estavam sentados desse lado, e eu usei o exemplo daquela família, né? E poderia usar o exemplo aqui talvez de outro irmão, de outra pessoa, mas até pelo fato de eu já ter falado pela manhã, né, e usando a Thalita e o Cláudio como exemplo de resiliência, né, com a permissão deles, mais uma vez, eu gostaria de tentar mostrar isso para os irmãos. Veja bem, um casal, uma família, né, que estavam vindo todos, né, num momento tão bom, tão feliz, tão especial, na vida familiar, na vida conjugal, na vida profissional. A Thalita feliz com um novo trabalho, um novo emprego, estava indo muito bem na igreja, no ministério, à frente da escola bíblica, do departamento da escola bíblica, e tudo indo muito bem, e de repente uma situação de uma enfermidade que mudou toda a situação, que mudou completamente as circunstâncias, e eles tiveram que se adaptar, né? Eles tiveram que se adaptar, eles tiveram que suportar, né, as pressões, como diz aqui, eles tiveram que superar obstáculos, resistir a pressões de situações adversas. E eu estou falando do Cláudio e da Thalita apenas como um exemplo, mas esta é uma realidade na vida de todos nós. Quantas circunstâncias nós já vivemos e nós já passamos, que nós tivemos que nos adaptar, e tem que ser assim, amém, igreja? E a vida é assim, e é desta forma, e nós não podemos reclamar de absolutamente nada, uma vez que nós estamos vivendo na obediência da vontade de Deus. O controle não está na nossa mão, o controle está nas mãos do Eterno, a quem amamos e servimos com alegria e com fidelidade. Então tudo o que cabe a nós é sermos resilientes, dizermos: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, para a glória do teu nome, porque eu sei que o Senhor tem o controle, e o Senhor sempre quer o melhor, amém, irmãos? Essa é a segunda chave. Resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, como choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. Onde é que está dentro desse texto, né, o exemplo de que Isaac realmente foi resiliente? Vamos ver o que diz os versos 16 e 17. Veja bem, disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Verso 17. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Amém, irmãos? Você percebe aí? Isaac estava bem, né? Tinha crescido, tinha se engrandecido. Aliás, o próprio rei de Gerar, ele reconhece isso, né? Vamos voltar para o verso 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Irmãos, via de regra, nós pensamos o seguinte, que o mais poderoso é aquele que manda, o mais poderoso é aquele que determina, o mais poderoso é aquele que escolhe. Mas existe circunstância na nossa vida que nós não temos que olhar se nós somos mais poderosos ou não, se nós estamos com a razão ou não, se a razão está do nosso lado ou não. É preciso nós sermos resilientes. O verso 17, vamos ver o que diz. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar. Ele buscou adaptar-se, ele buscou, conforme diz aqui, ele buscou adaptar-se às mudanças, ele buscou superar os obstáculos, resistir à pressão de situações adversas. Em nenhum momento o texto sagrado vai dizer que Isaac
diante daquilo que Abimeleque tinha dito: olha, você tem que ir embora daqui, você tem que sair, você tem que mudar, viu? Não serve mais para nós você ficar aqui. A palavra de Deus não vai dizer que Isaac reuniu os homens dele, né, os seus servos, e confrontou com Abimeleque. Não, Isaac não usou do argumento: não, mas se eu sou mais forte e mais poderoso do que vocês, quem tem que sair é vocês. Não. As circunstâncias muitas vezes nos obrigam, irmãos, nos força a uma adaptação, a uma situação. Aliás, é assim a partir da nossa própria vida, da nossa própria vida, do nosso próprio corpo. Nós temos que nos adaptar, nós temos que entender qual é o momento, nós temos que entender qual é a circunstância, nós temos que saber. Eu não posso hoje, com 60 anos de idade, imaginar que eu posso fazer o mesmo que eu fazia quando eu tinha 18, quando eu tinha 20, não dá, é um outro momento, é uma outra situação, eu tenho que me adaptar, eu tenho que saber, eu tenho que entender, o momento é outro, a circunstância é outra. É assim na nossa vida, é assim no nosso casamento, é assim na nossa família, é assim em várias outras situações da vida. Amém, igreja? E ser resiliente é aceitar aquilo que está sendo nos proposto naquele momento, por força das circunstâncias, das situações, sem murmuração. Amém, irmãos? Sem murmuração. Porque se nós murmurarmos, se nós reclamarmos, nós já deixamos de ser resilientes, nós já pecamos contra o Senhor. Aqui a palavra de Deus nos diz de forma muito clara, que Isaac busca adaptar-se, superar aquele momento, deixa ali onde ele estava e desce ao vale de Gerar. Mas aí nós vamos para uma terceira chave muito importante. Eu quero que os irmãos recordem que nós estamos falando de uma vida bem-sucedida, sermos bem-sucedidos, termos sucesso em todas as áreas da nossa vida. Falamos da obediência, a primeira chave, falamos da resiliência, mas a obediência e a resiliência por si só não é garantia de sucesso para nós. Existe um terceiro portão pelo qual nós temos que passar e, portanto, existe uma terceira chave. E essa terceira chave chama-se trabalho. Amém, irmãos? Quer ser bem-sucedido, quer sucesso, é preciso trabalhar. Trabalhar. Sabe, eu não consigo aceitar. Hoje nós estamos vivendo num tempo, numa época, irmãos, que as pessoas estão correndo atrás de milagres, mas não é aquele milagre do sobrenatural de Deus quando você está no processo, é aquele milagre que cai no seu colo. Você não fez absolutamente nada e as coisas aconteceram, e aí um revela para cá, outro revela para lá, e assim vai, e coisa dessa natureza aí. Meu querido irmão e irmã, você tem a certeza absoluta, não tem ninguém mais do que, nem eu e nem você, não tem mais ninguém do que Deus, nem mais do que eu, nem mais do que você, que queira o teu sucesso. Ninguém mais, irmãos. Não tem ninguém mais do que Deus que quer ver um filho seu bem-sucedido. Você e eu sermos bem-sucedidos glorifica o nome de Deus. Amém, irmãos? Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Mas o Deus a quem eu amo e sirvo, o Deus que eu conheço através da palavra de Deus, da sua palavra, é aquele Deus que fala para nós que o nosso sucesso tem que ser resultado do nosso trabalho. Amém, irmãos? Do nosso trabalho. Há muito já se diz que o único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, né? Se você pegar no dicionário, você vai ver que o sucesso está antes do trabalho. Claro, o S está antes do T. Mas na vida não é assim. Amém, irmãos? Na vida o sucesso não vem antes do trabalho. Na vida primeiro vem o trabalho. Então, queremos ser bem-sucedidos, queremos ser vitoriosos, queremos ter sucesso, nós temos que ser obedientes, nós temos que ser resilientes, entendendo o momento que nós estamos vivendo. Irmãos, o que eu estou falando aqui, especialmente em relação à resiliência,
Todos nós que estamos aqui já vivemos isso. Todos, não tem ninguém aqui. Ninguém que diga, não, pastor, a minha vida sempre foi uma reta ascendente. Eu nunca tive nenhum problema, nunca tive que me adaptar a nada, nunca tive que recuar, nunca tive que abrir mão, nunca tive que... Não existe nem na minha vida e nem na sua. Não é de ninguém. Não é de ninguém. E eu estou olhando aqui para fisionomias de irmãos, de pessoas, né, com quem eu convivo, que eu conheço parte da sua história e que eu poderia aqui citar um por um, né, do que você já viveu, do que você já passou, daquilo que você teve que abrir mão, daquilo que você teve que se adaptar, né, das lutas que você já teve ou que você está tendo, com resiliência, porque você sabe que o teu Deus está no controle. E depois disso, então, vem o trabalho. Não é? Trabalho, todos nós sabemos o que é trabalho, mas eu busquei aqui a definição. O trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Isso é trabalho. Conjunto de atividades realizadas, esforço feito para que se alcance um objetivo, para que se alcance uma meta. É o que nós vemos aqui na vida de Isaac, né? Vamos lá, dos versos 18 ao 22. A palavra de Deus, de forma clara, no verso 18, vai dizer o que é ali? E tornou Isaac e cavou poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus, depois da morte de Abraão, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. Então Isaac teve que cavar. Cavar poços aqui significa o que, irmãos, dentro dessa mensagem? Trabalho. Amém? Trabalho. Ele obedeceu o Senhor em ficar naquela terra. Ele foi resiliente quando Abimeleque falou para ele, olha, você sai daqui, você procura um outro canto para você. Juntou as coisinhas dele, foi lá para o vale de Gerar. E quando falo coisinhas, irmão, estou falando de rebanhos, estou falando de servos, não é? Veja que coisinhas que Isaac pegou. Desceu lá para o vale de Gerar. Só que quando ele chegou no vale de Gerar, ele teve que fazer o quê? Ele teve que trabalhar, cavar poços. Vamos ver o que diz o verso 19. E depois então, cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de água-vivas. Cavaram, trabalharam. Verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Verso 21. E então, fizeram o que, irmãos? Cavaram. Cavam um poço, não é? Desentulha o poço, vem a água. Aí o filisteu vem e fala, não, essa água aqui é nossa. Aí tem que cavar outro poço. Não é isso que está escrito lá? Cavar outro poço. Ou seja, mais trabalho. Mais trabalho. Mas aí também vieram os filisteus e porfiaram sobre aquele poço. Vamos para o verso 22. E partiu dali e fez o que, irmãos? Cavou outro poço. Você está entendendo? Trabalho. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, bem-sucedidas, que glorificam o nome do Senhor, que exaltam o Senhor através da sua vida, ele prospera através do trabalho. Amém, irmãos? Não é dando golpe em ninguém, não é com falcatrua, é com trabalho honesto, trabalho que dignifica o nome do Senhor. Não importa qual seja o trabalho, amém, igreja? Não importa qual seja o trabalho, desde o mais humilde, desde o mais simples até o mais complexo. O homem de Deus, a mulher de Deus, prospera pelo trabalho. Obediência, resiliência e trabalho. É tudo? Não é. Nós falamos de 4 chaves.
Total de 4. Até agora falamos 3. Se nós pararmos nessas 3 chaves, será que o sucesso está garantido? Pastor, mas o senhor já falou de obediência, né? De resiliência, de trabalho. Isso é o segredo. Veja bem, primeira coisa que nós já dissemos e é importante entender, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que obedecer a voz de Deus, nós temos que obedecer a vontade de Deus, nós temos que estar no centro do querer de Deus. Eu ouvi alguém dizendo, ou eu li alguma coisa assim, que eu achei fantástico. O pensamento diz o seguinte: o maior fracasso, olha, veja que interessante, irmãos, o maior fracasso na vida de um homem, não é? Que é na vida de uma pessoa, o maior fracasso na vida de alguém é ele ser bem-sucedido onde Deus não mandou ele estar, ou fazendo aquilo que Deus não falou para ele fazer. Aquilo é o maior fracasso, se ele for bem-sucedido dentro daquilo que não é o propósito de Deus. Isso é interessante. Então, nós não podemos simplesmente achar que, eu estou em obediência, porque de repente você não está em obediência à vontade de Deus, está em obediência, à tua convicção pessoal, teu coração, ou alguém que te falou e você acreditou e simplesmente você foi, e não consultou a Deus, não buscou de Deus, não perguntou de Deus. Então, quando nós pensamos nessas 3 chaves imprescindíveis, importantíssimas, que nos abriram até agora 3 portões que nos levam em direção ao nosso sucesso, aquilo que nós estamos buscando. Mas só essas 3 chaves não são suficientes. Nós vamos encontrar uma 4ª chave, que estava na vida de Isaac, e essa aqui então é que vai fazer toda a diferença, e vai fechar esse processo de bênção, ou de vitória para as nossas vidas. Qual é a 4ª chave? É a bênção de Deus, a bênção divina. Amém, irmãos? Sem a bênção de Deus, nem a obediência, nem a resiliência, nem o trabalho por si só garante o sucesso. Quem garante o sucesso para a minha vida e para a tua vida é a bênção de Deus. É a bênção do Senhor. Não importa se a terra é seca, não importa se não está chovendo, não importa quais são as circunstâncias, se você está em obediência, se você busca se adaptar às circunstâncias, se você trabalha e se você tem a bênção de Deus, o milagre acontece. Esse milagre que eu disse há pouco, as pessoas estão esperando cair no colo, não vai ser assim. Ele vai acontecer por fruto, por consequência da nossa obediência, da nossa resiliência, do nosso trabalho, porque tem a bênção de Deus, a bênção do eterno. Amém, irmãos? Isso que é importante. Isso que é maravilhoso, você levantar de manhã, ir para o teu trabalho, seja ele qual for, sabendo que você está verdadeiramente dentro deste propósito aqui. As coisas estão difíceis, mas eu estou aqui, me segurando, me adaptando, resolvendo uma situação, resolvendo outra, sem murmuração, sem reclamação. Deus está no controle. Deus está no controle, a bênção vai acontecer, e vai acontecer. Eu já passei a primeira porta, já passei a segunda, estou na terceira, estou chegando na 4ª já, a bênção vai acontecer, o milagre de Deus vai acontecer. Amém, irmãos? Vai acontecer. Onde é que nós vemos isso na vida de Isaac? Versículo de número 12, vamos ver o que diz, nós estamos já encerrando. A palavra de Deus diz aqui: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por quê, irmãos? Porque o Senhor o abençoava.
Não é porque a terra era fértil, não é porque estava chovendo, era um deserto, não tinha chuva, mas ele plantou e ele colheu multiplicadamente, porque o Senhor o abençoava. Não é? Eu busquei aqui a definição para a bênção divina. O que é a bênção divina? É o favorecimento de Deus para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição, que determina um efeito no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que o propósito se cumpra. Olha que interessante. Bênção divina é o favorecimento de Deus. Primeira coisa que nós temos que entender: bênção é um favor de Deus para uma pessoa ou para um grupo, não é? Pode ser para uma família, né? Pode ser para uma empresa, não é? Uma instituição. A bênção divina é o favorecimento de Deus para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição, que determina um efeito no mundo espiritual. Determina um efeito no mundo espiritual. Quando nós oramos e quando nós buscamos de Deus a sua bênção, nós estamos buscando algo espiritual. Tem um efeito espiritual, porque nós clamamos a um Deus que é espírito. No entanto, a palavra de Deus diz que este efeito no mundo espiritual vai afetar o mundo físico, fazendo com que o propósito se cumpra. Amém? Sempre que nós oramos a Deus, nós estamos esperando da parte de Deus, ou na grande maioria das vezes, nós estamos esperando da parte de Deus algo que se realize, algo que se concretize no mundo físico, porque afinal de contas é o mundo que nós estamos vivendo. Se você ora a Deus para que uma enfermidade seja curada, você está buscando algo, com efeito espiritual, mas que se realize no mundo físico. Se você busca uma bênção para o teu casamento, para a tua família, para o teu trabalho, para os teus negócios, para a tua empresa, você está buscando algo espiritual, mas que tenha efeito no mundo físico, no mundo material. Amém, irmãos? Esta é a bênção divina. Tanto no hebraico quanto no grego, a palavra bênção apresenta um sentido de concessão de alguma coisa material. Todavia, a forma grega acrescenta ainda os bens espirituais, ou seja, além dos bens materiais, das bênçãos materiais para a nossa vida, para desfrutarmos aqui nesta vida, também podemos e devemos orar e buscar de Deus bênçãos espirituais, os dons de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, são bênçãos divinas que vai fazer toda a diferença para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós estamos buscando. Amém, igreja? Se você e eu, se nós, se você que está em casa, levantarmos pela manhã, com estas 4 chaves aqui, dentro do nosso coração: Senhor, eu quero viver hoje um dia de obediência. Senhor, eu quero viver um dia de resiliência. E quantas vezes nós precisamos ser resilientes, irmãos? Às vezes você levanta aquele dia feliz, abençoado, desejoso, para cima, mas até o meio-dia já aconteceu tanto BO, que você não sabe como é que vai terminar o dia. Só que nós temos que terminar o dia agradecendo a Deus pelo dia. Amém, irmãos? Agradecendo a Deus pelo dia. Agradecendo a Deus pelo dia. E no dia seguinte, nós vamos levantar de novo e vamos trabalhar de novo, com a mesma determinação de obediência, de resiliência e de trabalho, até que a bênção do Senhor aconteça. E ela acontece no tempo de Deus, na hora de Deus, mas a bênção do Senhor acontece na nossa vida. Amém? Se essa palavra de alguma forma falou com você, se ela tocou no teu coração, se você acha que ela pode de fato te ajudar a buscar, este caminho, este processo
de ser bem-sucedido, aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque-se em pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Isaac, ele foi obediente. Não desce ao Egito, fica aqui. Ele ficou em Gerar. Olha, não queremos você aqui, você tem que procurar outro lugar. Já estou indo. Tem que cavar e desentulhar os poços. Vamos fazer. Tem que fazer? Vamos fazer. Já desentulhei um, pegaram, vamos desentulhar outro. Pegaram também, vamos para outro. Aqui o inimigo não coloca mais a mão, porque agora a bênção desceu. Amém, irmãos? Agora a bênção desceu. Mas é muito interessante, porque você, veja bem o texto, depois você vai ler isso, você vai fazer uma reflexão mais profunda sobre isto. O sucesso do Senhor na tua vida pode provocar inveja em muitas pessoas. Vai acontecer, isso acontece. Vai levantar inimigos, que vai querer entulhar os teus poços, vai acontecer. Mas o Deus que te escolheu, o Deus que te fez promessa, o Deus que te deu direção, que falou, não vá para o Egito. Lá parece que as coisas são mais fáceis, mas eu quero que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Fica onde você está, enfrenta o que você tem que enfrentar, e você verá a glória de Deus. Feche teus olhos, fale com Deus, agradeça a Deus, diga, Senhor, eu quero viver isso na minha vida todos os dias. Quero viver, Senhor, todos os dias, para que o teu nome seja bendito, para que o teu nome seja exaltado, para que as bênçãos nos cerquem por detrás e por diante, conforme nós cantamos aqui. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e eu compartilhei com a Tua igreja neste dia. Obrigado, Senhor nosso, porque nós entendemos, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, o caminho, Senhor, do sucesso, de ser bem-sucedido. Ó Deus, o processo, Senhor, para ser bem-sucedido, as chaves, querido Deus, para que venhamos abrir portas onde sejamos bem-sucedidos. Então, somente, Senhor, nos ajude, nos capacite a vivermos isso. Nos capacite, Senhor, a vivermos a obediência. Nos capacite, Senhor, a vivermos a resiliência. Senhor, renove as nossas forças cada dia, Senhor, para o trabalho. Ó Deus, e que as Tuas bênçãos se derramem sobre nós, porque nada somos, Senhor, sem as Tuas bênçãos. A Tua palavra é fiel e verdadeira, e a Tua palavra diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que o Senhor seja aquele que vai fazer com que nós venhamos a prosperar 100 por 1, como o Senhor fez com Isaac. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.